Então, essa apresentação aqui foi do nosso presidente, Fábio Fujihara, e ele passou um pouquinho mais de dados econômicos, né, dados recentes da economia, para a gente poder identificar oportunidades. Né? Eu acredito que é importante a gente saber analisar os dados para poder identificar oportunidades. Tá? Então, esse aqui, os primeiros dados que eu vou estar compartilhando com vocês são dados da Cielo, né, aquela operadora de cartão de crédito, onde mostra, né, o efeito, né, do vírus, da pandemia aí no varejo, né, nas vendas, na movimentação, né, dos cartões, né, dos estabelecimentos em geral. Então aí vocês conseguem ver aí que nessa tela aí da queda, né, então foi bem no final de semana onde foi decretado aí, né, o isolamento social na maioria das cidades. Então, como caiu bastante aí, né, as vendas no sábado e no domingo, e depois já deu uma retomada, né, na sequência, né, mas também não voltou ao normal, mas teve uma queda expressiva. Aqui ele coloca dividido em setores, tá? Então tem os setores dos bens não duráveis, né? Então como foi a média das 3 primeiras semanas de março, se vocês verem ali aqui no início, né? Depois a quarta semana de março, que foi a semana que a gente entrou, né, em recesso aí, e depois a semana atual agora, né? A última semana. Então aqui estava vindo num crescimento. Esse aqui, bens não duráveis, engloba o quê? Supermercado, hipermercado, drogaria, farmácia, posto de gasolina, entre outros. Então, estava vindo num crescimento, né? Teve uma queda brusca, mas continuou em crescimento. Aqui em cima, gente, vocês estão conseguindo enxergar bem aí? Tá conseguindo ver o meu mouse aí? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Estão vendo aí? Tá dando para ver ou tá ilegível? Eu continuo, tá? Então, aqui em cima, ó, é a porcentagem final aí da variação. Então, bens não duráveis teve uma queda, mas no final das contas teve um crescimento de 3%. Bens duráveis, que são lojas de setor de vestuário, artigos esportivos, móveis, eletros, lojas de departamento, material de construção, entre outros, teve uma queda de 36%. Olha lá a linha azul, né? O que aconteceu. Então, assim, quem que você conhece, o que a gente tem que enxergar nesse dado? Quem que você conhece que trabalha ou que é empresário nesse ramo, tá? Quem tem loja de roupa, quem trabalha com venda de eletrodoméstico, Casas Bahia. Então, pensem na sua lista quente, pessoas que estão super preocupadas, né? Que não sabem aí o que vai acontecer nas próximas semanas, né? Se continuar, porque já são 3 semanas. Os pequenos empresários, né? Então, o que a gente está vendo? A gente não está vendo solução, né? Eu tenho conversado com alguns amigos pequenos empresários para saber como é que eles estão. Então, tem empresas aí que estão desesperadas realmente, tá? Olha o setor de serviços, né? Que engloba o quê? Turismo, transporte, bares, restaurantes, serviços automotivos, né? E autopeças, entre outros. Olha só a queda que teve, 47%. Eu tenho uma amiga minha que tem uma loja gigante de pneus aqui na avenida principal da cidade e, nossa, ela está desesperada, né? Porque ela falou, meu movimento caiu 90%. Então, eu já mandei gente embora, não sei o que vai acontecer, ninguém está indo trocar pneu, gente. Ninguém está pensando em fazer viagem, ninguém está pensando em comprar uma cama, um colchão, uma televisão agora, né? Então a gente tem que entender esses dados e poder identificar oportunidades, tá? Deixa eu ver aqui. Próximo. Aqui o faturamento agora é separados, ó, drogarias, né? Então drogarias ainda teve uma alta de 6%, agora separado em cada setor. Supermercado 18%, teve o único que está nadando de braçada é o supermercado, né? Então, e as empresas de tecnologia, de logística, o pessoal de entrega, né? Mas então, assim, tem alguns setores que estão super bem. Outros setores, ó, posto de gasolina, que está dentro dos bens não duráveis, mas teve uma queda de 21%. Porque além de diminuir a procura, diminuiu o preço, então esses caras também estão preocupados, né? Então, é questão de
de entender, ó, 21% de queda aí teve sendo que nas últimas 2 semanas aí, ó, foi menos 49, menos 43. Esse 21 ainda tá contando a média das 3 primeiras semanas de março, tá? Para deixar menos agravante o negócio, tá? Olha lá, demais setores também, né? Dos bens não duráveis. Ó, agora dos bens duráveis, vestuários e artigos esportivos, caiu 44%, sendo que nas últimas 2 semanas, menos 90, menos 87%. Imóveis, eletros, lojas, menos 83, menos 73. Material de construção, deu uma queda, agora retomou a construção civil. Tem um amigo meu que tem loja de material de construção, conseguiu abrir com o decreto do presidente, né? Porque aqui a prefeitura não deixava, até multou ele e o pai dele, mas aí ele revogou com o decreto do presidente. Então, deem uma olhada nisso, não é para vocês ficarem pessimistas, meu Deus, mas entender que existem, né, possibilidade de vocês contatarem pessoas boas e oferecer um plano B para essas pessoas, porque essas pessoas estão passando um inverno muito alto, muito forte, né, nos negócios deles. Olha o setor de serviços, turismo caiu drasticamente, aí, ó, 60%, mas por quê? As últimas 2 semanas ninguém está vendendo nada, né? Quem vai querer viajar, né? Então, assim, eu ainda tenho resquícios aí do turismo, eu só fiz a adequação de voos, cancelamento e alteração de voo, para não perder o que eu já tinha vendido, né? Muita gente tive que devolver comissão, mas caiu 90%. Então, quem vocês conhecem aí que tem agência de viagem, que trabalha nesse segmento, caiu 90% faturamento. Não vai conseguir manter funcionário. E quanto maior a estrutura, pior pessoal. Tá tendo um monte de coisa do governo, aí ajuda, parcelamento, mas não vai retomar tão em breve. Bares e restaurantes teve uma queda, né? Bastante, também significativa aí. A gente se enquadra um pouco dentro disso, os espaços vidas saudáveis, né? Então a gente teve uma queda realmente, né? Mas a gente pode retomar aí, começar a ter um planejamento de retomar. Olha o serviço automotivo e autopeças. Caiu aí 60%, 40%. Então, basicamente, alguns dados, né? E como que a Covid está impactando os serviços em geral. Tá? Então, olha lá, tem a alta exposição, né? São os mercados, os segmentos que mais vão sofrer com a crise e com os próximos meses, que é vestuário, fabricante automotivo, fornecedor automotivo, consumíveis duráveis, jogos, turismo, companhias aéreas, varejo não alimentar e envio global. Isso está assim, tá em alta tensão, alta exposição. Exposição média, bebidas, produtos químicos, fabricação, meio de comunicação, metal e mineração, serviço de óleo e gás, promotores imobiliários, proteína e agricultura, empresa de serviço, produtores de aço e hardware de tecnologia, tem uma exposição média. Exposição baixa, materiais de construção, defesa, equipamento e transporte, aluguel, embalagem, farmacêutica, imóveis, varejo de alimentos, telecomunicação e gestão de resíduos. Então, mais para a gente ter um panorama geral, aqui a recuperação dos setores após a crise. Eu não vou detalhar todas as telas, senão a gente vai demorar muito também, tá? Mas está dizendo aí, ó, em média, o setor todo, no geral, vai voltar a se recuperar em dezembro, todos, né, vão acabar se recuperando em dezembro. As escolas, escritórios, a previsão é que voltem aí a trabalhar a partir de junho. Tá? Isso é a fonte Deloitte, né? Então são várias fontes aí que têm usado. Aquela era da Cielo, essa é uma outra fonte, tá? E então a partir de junho até dezembro vai ser a estabilização e a partir de dezembro, janeiro é que é a recuperação. Então a gente tem aí um ano, pelo menos mais uns 8 meses de desafio, né? A gente é acostumado a trabalhar e viver em crise, né? Mas a gente estava saindo de uma crise política, crise econômica, mas a gente voltou, né? E essa é mundial. Isso aqui é o Cash Buffer Days, é o tempo de que cada negócio demora ou sobrevive sem entrada de rendimento. Então, para vocês terem uma ideia, né? Cada segmento tem um tempo aí necessário. A gente já está entrando aí no 23º, 30 dias aí. Então, quem não está tendo rendimento, daqui a pouco realmente vai abrir o bico grande e a gente precisa oferecer oportunidades para essas pessoas. Restaurantes, 16 dias, manutenção e reparos, 18, revenda, lojas, 19 dias, construção, 20 dias,
serviços pessoais 21 dias, atacados 23, então tem várias, né, segmentos aí. Então pensa no seu segmento, né, quanto tempo você consegue ficar também, né, o que você está se planejando, qual que é o planejamento para você manter a sua empresa, né, funcionando, o seu espaço de vida saudável. Então a gente tem que realmente ter decisões aí e baseadas aí em informação, tá? O novo coronavírus reduz renda de metade dos brasileiros, diz pesquisa. Então isso aí saiu aí anteontem, né, dia 12 de abril. Então, o levantamento do Instituto Locomotiva mostra que 51% dos entrevistados tiveram seus ganhos afetados pelos efeitos da pandemia e estão contingenciando seus ganhos. Então, assim, e daqui para frente vai ser uma constância, né? Algumas empresas já diminuíram carga horária, já diminuíram o salário, outras empresas vão fazer isso daqui a pouco, a hora que começar a retomar. Então, o clima é esse, tá? Eu estou partilhando com vocês, sabendo, e a gente tem que ter a clara visão de que a gente tem uma oportunidade. Como que a gente vai apresentar essa oportunidade para as pessoas? Qual o discurso, qual a maneira que a gente pode oferecer isso para as pessoas? Então, acho que todo mundo aqui, né, tem experiência e consegue identificar isso. Então, a gente tem que mudar um pouco o nosso discurso e entender um pouco as dores das pessoas, o que está se passando na economia, para a gente poder oferecer de uma maneira diferente, né, a oportunidade para as pessoas. 2 em cada 3 profissionais acreditam que seus empregos serão prejudicados no Brasil, na mesma entrevista. Isso aqui, desemprego vai explodir no Brasil com corona, a dúvida é o tamanho da bomba. Sebrae mostra que 60% dos pequenos negócios que buscaram empréstimo tiveram crédito negado depois da crise do coronavírus, apesar de estar todo mundo tendo várias ofertas, aí os bancos fazendo um monte de oferta a juros baixos em 20 anos, mas a maioria dos pequenos negócios não estão conseguindo acesso a esses empréstimos. Segundo o levantamento feito pela instituição, também revela que mais de 600 mil empresas fecharam as portas, né, nos últimos dias, e houve o desligamento de 9 milhões de funcionários. Isso dados do Sebrae aí também. Mercado informal, já falei semana passada, né? 38 milhões de brasileiros aí no mercado informal que vão receber ajuda dos R$600, né? Se cumprirem as exigências. Mas o que a gente tem que pensar, gente? São pessoas que vão precisar de uma renda, que de repente não vão encontrar no mercado de trabalho tradicional uma oportunidade, que elas vão querer trabalhar vendendo qualquer coisa, né? Então, assim, e se ela conseguir ter um treinamento, uma capacitação de que ajude ela a entender como vender, o mínimo para pelo menos ela se manter ou ter uma renda extra nos próximos meses para manter o padrão de vida dela, né? É o que mais importa hoje, é o que as pessoas estão buscando. Então, se atentem a isso. O PIB do Brasil vai cair 5%, isso foi o Banco Mundial que fez a previsão. O FMI já previu 5,3% que o PIB do Brasil vai cair esse ano. Então, a gente tem que estar preparado, tá? Então, a crise do corona, a capa da Exame aí, ó, a hora do novo capitalismo. A crise do coronavírus acelerou a adoção de um modo de fazer negócio que prioriza o impacto social e o bem-estar pessoal e familiar de trabalhadores e empresários. Enquanto lutam para sobreviver, as empresas precisam também assumir a liderança, a dianteira das mudanças, ou podem ser punidas por clientes, fornecedores, funcionários e investidores. Então, gente, nunca antes o cliente premium foi uma estratégia, parece que foi pensada para esse momento. Tá? Você tem que valorizar o desconto que a pessoa vai ter, valorizar o serviço, o benefício que a pessoa vai ter, né? E a facilidade que ela tem. E se você mostrar que se ela te indicar 3 ou 4 clientes, ela além de aumentar o desconto dela, né, que você vai trabalhar com as pessoas que ela indicar, além de aumentar o desconto dela, ela também vai poder ter uma renda extra, né? Então é isso que a gente tem que começar a pensar, né? Poxa, por que você não aproveita, né? Além de tomar conta da sua saúde, do seu bem-estar, você ainda ter uma renda extra, me indicando alguns clientes, aprender uma nova atividade, né? Então esse é o discurso que a gente tem que pensar e entender o que a pessoa está buscando, qual que é e montar um plano de trabalho para ajudar a pessoa. Ela vende um shake por dia, vende um multivitamínico por dia, bota essas ferramentas na mão da pessoa para ela complementar a renda da família dela. E aí entender os números. Quantas pessoas eu preciso falar para vender um multivitamínico?
né? O meu público só vai comprar multivitamínico, meu público só vai comprar shake, meu público pode comprar 2 shakes e um multivitamínico ou 2 shakes e um chá. Qual que é o teu público? Né? Qual que é a oferta que você vai oferecer para o teu público para que todos os dias você esteja entrando renda na sua família e você poder mostrar para a sua equipe, para as pessoas que você está chamando para o negócio, de que esse negócio é lucrativo. Então é isso que você tem que montar, essa estratégia, não só pensando em você, mas pensando em quem você está atraindo para o negócio, porque vai ter uma oportunidade gigante de atrair pessoas de todos os níveis, boas, né, e pessoas que estão precisando vender um multivitamínico de manhã para comprar mistura à noite. Tá? Então, o que os brasileiros esperam das empresas durante a crise? 3% que as empresas sejam otimistas e pensem de forma não convencional. 11% que ajudem a diminuir a ansiedade e entendam a preocupação dos clientes. 18% que usem o seu conhecimento e informem. Então, você passar o seu conhecimento, fazer lives, né, compartilhar com as pessoas. Né? Travou aí? Estou terminando, tá, pessoal? Falta mais 4 telas só. Estão vendo agora? De novo? Faz um joinha aí quem está vendo. Tudo preto. Tudo preto? Estão vendo a tela ou não? Estão vendo, Marcelo? Agora apareceu. Ah, beleza. Então, 18% dos consumidores querem que as empresas usem seu conhecimento e informem eles. 20% quer que ataque a crise e mostre que ela pode ser enfrentada. 21% querem que as empresas sejam práticas e realistas e ajudem os consumidores no dia a dia. E 25% querem que a gente dê o exemplo e guie as pessoas nessa mudança. Então, a gente já viu vários vídeos mostrando que realmente a mudança veio para, né? Então, para mudar vários conceitos que a gente tinha, principalmente com relação à internet, acelerou o processo que já estava acontecendo, na verdade, né? Então, a gente tem que estar preparado para tudo isso. Deixa eu ver aqui. Aqui é uma curva epidemiológica e a recessão, né? Se a gente tiver uma recessão com uma política de contenção maior ou menor, né? Então, quanto tempo vai demorar para a gente poder retomar a economia? Mas aí o mais importante para finalizar é isso, gente. Agora são as dicas práticas para cada um de nós, né? Então, para finalizar essa apresentação, né? O que a gente deve fazer, né? Porque eu acredito que a gente não está ileso, a gente está dentro de todas essas estatísticas que a gente passou para vocês. A gente é um empresário, alguns têm espaço, outros são autônomos, outros fazem Herbalife como renda extra, mas a certeza vai diminuir a entrada nos próximos meses. Tá? A não ser que a gente trabalhe muito duro, aumente muitos números, mas o panorama é que a gente vai ter que se preparar para essa recessão. A gente tem oportunidade, a gente tem ótimos produtos, a gente está dentro do mercado que não vai sofrer tanto quanto outros mercados, desde que a gente se posicione, desde que a gente leve informação para os clientes, desde que a gente seja criativo, adapte o discurso à nova realidade. Mas o que a gente tem que fazer, né, para nós, para nossa família, né, e para a gente conseguir, vamos colocar assim, sobreviver nesse período aí dos próximos 3 meses, 6 meses, 8 meses, a gente não sabe quanto tempo que vai durar, mas a gente precisa estar ciente, tá? Então, primeira coisa, verificar os gastos atuais, né? Quais são realmente os gastos necessários para você sobreviver, tá? E identificar o que é supérfluo, né? O que realmente é supérfluo, o que é gasto que pode ser cortado. As empresas de TV a cabo, milhares e milhares de pessoas já cancelaram TV a cabo, tá? O que dá para renegociar, né? Então, plano de celular, plano de internet, toda contenção, toda renegociação é válida, tá? Então, quem tem criança em escola particular, verificar se existe a possibilidade de desconto. Então, porque as empresas do outro lado, elas vão querer negociar porque elas também estão passando por esse momento. Então, a gente tem que pensar certinho e as pessoas vão priorizar os gastos para sobrevivência, tá? Então, entenda e venda o seu produto como gasto para sobrevivência e não gasto somente para ter o corpo ideal, né? Só para
para perder peso, as pessoas elas estão querendo o quê? Economizar na alimentação, economizar na comida, né? Verificar a reserva que você tem. Quanto é que você tem de dinheiro guardado, né? Quanto tempo esse dinheiro vai te ajudar? Então, faça um planejamento, né? Para que você vá trabalhando pouco a pouco. Ah, não tenho nada, Felipe. Então, corta mais ainda os gastos, né? Corta ainda mais e mantenha só os gastos mínimos. Se tiver no vermelho, renegociar os custos fixos, cancelar pacotes ou reduzir pacotes de serviço. Estava conversando com um amigo meu, um desses empresários aí que vai comprar, vai me ajudar, né, com o meu vídeo. Ele falou, a última vez que eu encontrei dele foi no Clube Jundiaense. A gente paga aqui a gente tem um custo de quase R$ 500 por mês no clube. Liguei lá para tentar ver se tinha desconto, não tem desconto. Aí eu falei com o cara, ele falou, o clube mesmo eu já nem vou pagar. É a última coisa que eu vou pagar. Na hora que eu precisar pagar, eu pago, mas eu já deixei de pagar o clube. Então, e realmente, as pessoas vão ter que tomar essas decisões e as empresas vão ter que se adaptar e conseguir oferecer vantagens ou descontos para poder segurar os clientes. Tá? Renegociar aluguel. Quem tem espaço, vida saudável, já renegociou o seu aluguel? Gente, está todo mundo renegociando. Tá? Na média, aí estão conseguindo fazer entre 50% a 70%. Né? Alguns estão oferecendo um desconto, mas aí paga depois, mas renegocia, né? Não tenha vergonha, nesse momento está todo mundo fazendo isso, tá? Condomínio, mesma coisa, né? Chega lá no cara do condomínio, vê o que está sendo feito, se aqueles gastos extraordinários realmente vão continuar sendo feitos, bota a boca no trombone, coloca no WhatsApp aí, né? No grupo do condomínio, vamos baixar os gastos, porque, gente, todo mundo vai estar passando por essa situação. Ninguém vai estar nadando, né? A não ser o pessoal aí de supermercado, pouquíssimos setores vão estar realmente podendo não cortar nada. Segunda coisa, então a primeira coisa é ver como é que está o seu estilo de vida pessoal. Segunda coisa, como é que está o seu modelo de negócio. Né? Baseado na primeira pergunta, o cenário da pandemia é novo, portanto, seu plano de negócio tem que mudar, tá? A gente não vai pensar que você vai estar tão breve com a academia lotada de novo, né? A academia, né? Quem tem academia aí, os box, né? Ou as pessoas elas vão voltar aos poucos. Todo mundo está com medo, vai demorar para passar um negócio. Ou o espaço Vida Saudável, aquele espaço que atendia 50, 80 pessoas por dia, a pessoa ela não vai, as pessoas elas vão evitar aglomeração. Elas querem continuar com os serviços, mas elas vão evitar durante um bom tempo a aglomeração, tumulto. Então, o que era algo que atraía, pode ser hoje algo que repila, afaste, né? Então, a gente tem que estar atento à maneira como a gente vai estar oferecendo, entendendo o que as pessoas estão buscando. Os nossos clientes, cliente prêmio, consultor e supervisor, continuam comprando desde o isolamento? Quem já tem equipe, né? Ou quem tem os clientes premium, você está acompanhando o nível de compras? Você está mantendo contato? E, gente, fica atento. Esse é o momento também de não só falar de negócio, tá? Entre supervisores, entre consultores, maravilha. Podemos falar um pouco, mas você tem que manter o relacionamento e manter o contato com as pessoas, independente do negócio. Falar, como é que está a sua família? Você está precisando de ajuda? Né? Tá tudo bem? Então, assim, manter o relacionamento, às vezes, falar do negócio, que nem eu estou mandando o meu vídeo, pedindo ajuda para todo mundo, para eu poder manter meu negócio e tal. Mas daqui uma semana, eu vou ter que mandar coisa normal, de família. E aí, como é que tá? Ainda tá em casa? Poxa, e as crianças? Então, assim, eu tenho feito isso, mas cada vez mais a gente tem que se colocar no lugar do outro, realmente ver como é que tá o outro antes de oferecer alguma coisa. Porque todo mundo vai estar na mesma situação, um pouco fragilizado, tá? Então, e mostrar para a pessoa que ela vai poder economizar, tá? Se a pessoa reclamar que está gastando muito no supermercado, se a pessoa reclamar alguma coisa, oferecer solução para a dor, para o que a pessoa reclamar. Então, assim, mas não sempre já chegar com o discurso pronto, oferecer o produto empacotado para a pessoa. Não, escuta, vê de que maneira você pode ajudar a pessoa, né? E pergunta, eu posso fazer alguma coisa para te ajudar?
Quem que vai perguntar isso para um estranho, né? Entre aspas, para um cliente? Você está precisando de alguma coisa? A pessoa ela vai te valorizar, porque são poucas pessoas, cada um vai estar pensando no seu umbigo, mas aqueles que vão estar pensando em ajudar os outros é que vão ganhar, né, no mínimo, respeito, né, e credibilidade nesses tempos. Tá? Então pensem muito nisso. Né? Antes de você cobrar uma pontuação da sua equipe, antes de você falar o que a pessoa precisa estar fazendo, né? Você entender a situação, real situação da família dela. Como é que está a questão da alimentação, como é que está o trabalho do marido, como é que está o trabalho do então, tudo isso é importante a gente ter essa sensibilidade, tá? E qual que é a sua projeção para abril? Né? Abril ainda a gente está conseguindo manter um pouco, né? Março ainda foi normal, né? Porque só pegou uma semana. E abril? A gente já está no meio do mês. Como é que está aí as suas vendas? Como é que está o seu plano de trabalho, as suas metas? Agora é hora, já passou, né? A parte do susto, a parte agora a gente tem que trabalhar focado. Mais do que nunca a gente tem que ter a rotina, trabalhar a rotina a rotina estabelecida, os números, as metas, né? Para quê? Para que a gente consiga passar isso, né, da melhor maneira possível. E qual que é a duração do seu problema? Né? A crise ela vai poder durar 3 meses ou até 1 ano. Né? Então, projetar a duração da crise é uma forma de se preparar para enfrentá-la melhor. Tá? Então, está sendo falado aí que o afastamento social vai estar acontecendo parcial ou até junho, até final de junho, julho. Então, assim, como é que você está se preparando para o afastamento, né, nos próximos 2, 3 meses? Né? De que maneira você está se posicionando com relação ao período mais difícil, né? Mais duro aí, que são os próximos 2, 3 meses. E depois que isso passar, você já está com esse planejamento? O que você está planejando? Porque ainda vai continuar. Então, tudo isso aí, pessoal, é coisa que a gente precisa realmente se preparar. Um planejamento não é a curto prazo, é a médio e longo prazo. Né? Aqui para o Brasil é quase longo, 1 ano, né? Mas é a médio prazo, tá? Então, reduzir gasto, depois congelar gasto. Se for durar mais tempo, corte todos os gastos variáveis. Tente renegociar os gastos fixos, verificar as estratégias de venda, investir em venda online, em serviços de entrega. Então, pensa na sua estratégia de como que você vai estar fazendo todo esse trabalho. Tá? Graças a Deus, assim, eu estou num momento incrível, aí a gente descobriu essa ferramenta do online, do recrutamento, a gente está trabalhando forte aí com vendas online também. Eu acho que quem quer aprender, gruda na gente, né? Toda a equipe aí está bem focada, ninguém... Claro que a gente está sentindo, a minha previsão, até conversei com o Fábio hoje pela manhã, eu falei, eu acredito que na equipe vai ter uma queda de 50%, né, de volume, mas espero retomar logo, né, mas porque é normal, né, a gente deu uma paralisada 2 semanas, então é normal que caia o volume pelo menos 2 semanas, mas eu estou confiante que vai crescer, porque a gente está plantando forte, a gente está fazendo o trabalho que tem que ser feito e a gente vai colher os frutos. Tá? E para finalizar, a última tela, mas quem estiver passando qualquer dificuldade em trabalhar online, no plano de negócio, conta com a gente. É o que eu falei na última reunião, a gente não vai deixar ninguém para trás. Tá? Então, agora é o momento da gente estar unido, da gente estar cada vez mais próximo, mandando mensagem para mim, o que for preciso, compartilhando coisa que está dando certo, né? Então, isso é algo que a gente precisa estar trabalhando a nossa mente, trabalhando a parte mental. Né? Ontem mesmo, eu fiquei para baixo. Quando eu mandei 20 mensagens, ninguém respondeu, ninguém comprou. Nossa, eu fiquei super assim. Eu falei, não, mas acontece, vamos continuar. Porque eu preciso dar exemplo para minha equipe. Eu não posso ficar parado, né, e achando que só porque eu mandei 20 e de repente não fiz nenhuma venda ontem, apesar de que eu fiz um cliente premium ontem, mas que não comprou nada. Mas para mim, assim, no meu trabalho, ele fez cliente premium depois que eu fui ver hoje de manhã. Mas já tinha dormido, foi acho que por volta da meia-noite que ele fez cliente premium. Né? Então, ontem não foi zerado 100%, mas e também fiz o cadastro. Não fiz o cadastro, né? Mandei o boleto para o cara lá do Ceará. Mas
a gente tem que estar medindo o nosso trabalho dia a dia. A gente tem que estar trabalhando com metas diárias, trabalhar meta semanal, meta diária, acompanhar os números e o que vocês precisarem, contem com a gente, tá? A gente está aí para desenvolver e ajudar vocês a fazer o trabalho aí. Tá? Então, para finalizar, você é influenciado por 5 elementos. O primeiro elemento que a gente é influenciado é o ambiente que a gente vive. Como é que está o ambiente na sua casa? Como é que a sua esposa está? Né? Como é que seu marido está? Ela está muito neurótica aí com o vírus, com a crise, está esperançosa, né? Então, tudo isso a gente tem que entender que cada pessoa tem a sua formação, cada pessoa tem as suas crenças, os seus paradigmas com relação a crises, a momentos de crise. E a gente tem que entender e dar força também. Né? Então, a gente também tem que entender que quem tem filho aí tem que dividir as tarefas, né? Hoje é um dia super complicado aqui em casa, porque eu começo as reuniões às 7 e termino às 10. A hora que eu termino aqui, eu chego na sala, a Vivi tá assim, né? Por quê? Porque as crianças ali, ela já não aguenta mais, né? Então, fora todo durante o dia inteiro trabalhando, contatando, fechando, papapá. Mas hoje é um dia intenso. Né? Toda terça-feira é um dia intenso, que eu preciso fazer um trabalho muito forte. Na quarta, eu tenho que compensar. Eu já fico mais com as crianças, já tiro um pouco o pé. Né? Por quê? Para compensar e deixá-la um pouco livre. Mas a gente tem que entender o ambiente que a gente está vivendo. Você está mantendo pouco contato com televisão, pouco contato com WhatsApp, com as mensagens aí, ou você está acompanhando número a número, né? Então, aqui eu acompanho a cada 3 dias, porque a gente sabe que vai aumentar. Não adianta você querer... No começo eu queria acompanhar todo dia, mas agora já não dá, porque só vai trazer coisa ruim, né? Então, a gente tem que entender, tem que saber, mas a gente tem que filtrar. Outras coisas, os acontecimentos que a gente vivencia. A gente é influenciado pelos acontecimentos também. Tá? Então, que acontecimentos o que está acontecendo, né, no dia a dia aí, na sua casa, né? Então, quando a gente faz uma venda, quando a gente faz um cliente, compartilha com a gente no grupo, compartilha com as pessoas. Isso gera uma onda positiva para que a gente se fortaleça. Por isso que quando eu faço cliente prêmio, quando eu faço cliente, eu não jogo no grupo para me achar o gostosão, para falar, nossa, o Felipe é o bom, não jogo para competir com ninguém. Né? Tem pessoas que falam, nossa, né, que ficam desanimadas, mas é para motivar vocês. E quanto mais pessoas estiverem fazendo isso, melhor para toda a equipe. Tá? Então, por quê? Porque a gente vai ver que pessoas estão conseguindo ter resultado independente das circunstâncias. Isso é importante para todos também. Tá? O conhecimento, essa é a época mais do que nunca da gente adquirir conhecimento. Né? Então, a gente se renovar, a gente colocar o conhecimento em prática, né? E de buscar novas habilidades de fazer live, de fazer vídeo, de editar vídeo, de trabalhar pela internet, pelo WhatsApp, de trabalhar, fazer anúncio no Facebook. Então, assim, trabalhar online mais do que nunca vai ser uma tendência, né? E a gente já estava indo para isso, mas cada vez mais. Então, a gente tem que compartilhar conhecimento, buscar informação, não só fazer isso o dia inteiro também, pessoal. A gente tem que ter o plano de ação, tem que buscar os números também. Outra coisa que a gente é influenciado pela nossa atitude, tanto positiva quanto negativa. Então, mantenha, né, a mentalidade em dia, assista mais vídeos do Jim Rohn, mais vídeos do Mark Hills, participe de pelo menos 2 a 3 reuniões, filtre também as reuniões que você vai participar, que senão a gente não sai de reunião. Né? Eu acho que está tendo tanta reunião que também tem reunião que não é tão necessária. Entenda, faça no seu planejamento aquelas que você precisa participar, que no caso essa é uma importante, aquelas que você pode assistir depois, como eu estou fazendo. As reuniões de segunda-feira, eu estou assistindo na hora que eu estou malhando. Tá? Eu estou cuidando aqui da minha saúde, última semana do desafio, né? Eu estou malhando, eu assisto as reuniões de segunda-feira, eu assisto as reuniões que foram gravadas da Herbalife. Né? Algumas eu não assisto na hora. Né? Por quê? Porque eu preciso também dar uma força para a família. Então, a gente tem que saber equilibrar tudo, dosar tudo. E também a nossa vida é influenciada pelos nossos sonhos e pela nossa visão de futuro. Então, eu continuo com a minha meta inicial do ano. Eu não baixei, né, a minha meta. Apesar de tudo, eu sei que eu vou ter que trabalhar o dobro para conseguir, mas eu estou disposto, porque eu estou trabalhando mais do que o dobro já.
né, e estou tendo resultado. E eu acredito que o esforço acumulado de tudo isso vai vir o resultado. A minha meta inicial era fechar milionário até o final do ano. Então, não desista da sua meta inicial. Entenda os seus números e faça eles acontecerem independente da situação. Porque se você continuar mantendo, né, o seu sonho, a sua visão de futuro alto e não baixar, a sua atitude vai ser maior. O seu conhecimento, você vai ter que buscar mais conhecimento e vai acontecer mais coisa na sua vida, né, e resultados positivos que vão influenciar o seu ambiente e você vai ser influenciado por isso. Então, na verdade, por isso que cada vez mais eu estou aí motivando vocês, trazendo novidades, porque eu tenho certeza de que, no mínimo, né, o Get Plus, que são os 2.500 pontos de royalties, eu vou alcançar, que era a minha meta agora até junho. Se não for até junho, até o final do ano eu alcanço. Mas eu vou continuar trabalhando em cima dessa meta e da meta de milionário. Tá? Por quê? Porque na hora que a pandemia passar, com certeza eu vou estar com a base pronta para construir o PIN de presidentes. Então, contem comigo, contem com a nossa equipe, contem com toda a liderança. A gente está trabalhando forte aí para poder trazer novidades e ajudar todos aí nesse processo. Tá bom, gente? Espero que tenha sido menos negativo do que positivo, né? Mas a Herbalife também, depois a gente teve uma conferência com a Herbalife e ela mostrou tudo que ela está fazendo, já passei aí para vocês na semana passada, nos outros momentos, mas a Herbalife está fazendo de tudo possível para manter o negócio de todo mundo ativo, parcelamento, não parou nenhuma loja, nenhuma centro de distribuição, talvez está demorando um dia a mais para entregar os produtos, 2 dias, mas isso é normal, né? Mas ela está mantendo todo o atendimento dela, está lançando produtos, está lançando promoções, está lançando eventos, então a gente tem que fazer o nosso trabalho, tá bom?